Sempre terá alguma coisa que Deus usa para chamar a nossa atenção, para falar sobre o nosso potencial, para nos dar uma intenção divina e para nos dizer o que nós devemos deixar. E desse modo, nós seremos lembrados por essas coisas. Atenção potencial. A terceira palavra é intenção. Intenção. Deus deu a Moisés uma intenção divina quando ele diz: volta para o Egito e fala com Faraó. Isto em Êxodo capítulo 4, nos versos 22 e 23. Diz para Faraó deixar o meu povo sair. Deus deu uma intenção divina. Ele não podia ir para lá para perder tempo, mas sim para cumprir a intenção divina. Para a intenção divina. Por isso é que ele conseguiu tirar o povo de Deus do Egito para a Terra Prometida. Porque o Egito é um tipo de mundo que tenta nos privar do nosso destino profético, daquilo que foi projetado segundo a economia de Deus. Do plano de Deus para nossas vidas. Quando ele diz em Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos para prosperar e não para o mal. Para terdes um futuro e esperança. Deus sabe todos os planos. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Lembra daqueles casos dos jovens que estão interessados em uma jovem? Isso era incomum para os pais saberem qual era a intenção dos jovens com a sua filha. Qual é a sua intenção? Porque a intenção revela algo do coração. Uma vez que Deus tem a sua atenção, você entendeu o seu potencial, você recebe uma intenção divina com as potencialidades que tem em suas mãos. Por isso é que você não descobre poder, muito menos um coração íntegro, e ser capaz de usar isso como marca e forma de glorificar a Deus. Não procura o seu potencial e habilidades para depois não saber por que você tem essas coisas. Por que você tem essas coisas? Porque se você não entender o porquê Deus deu essas coisas para você, a sua beleza, você vai se corromper. E esse é o caso de Esther. Esther entendeu que a sua beleza não tinha nada a ver com ela, mas sim tinha a ver com o povo. Que ela nasceu com um propósito, que ela nasceu de um propósito com um propósito para um propósito. E que ela tinha que fazer alguma coisa. Isso ficou bem patente em seu coração, dizendo: se eu morrer, morri. Mas assim que ela entendeu que a sua beleza não era simplesmente para atrair homens, ela achou graça diante de Deus e foi capaz de ganhar o coração do rei. E assim ela se tornou uma intercessora profética. O Mordecai é um tipo de Espírito Santo que falava para ela atrás das cenas, fazendo ela lembrar do seu propósito dentro do palácio. Não era apenas sobre tornar-se um sexo simbólico. Por isso é que todas as influências que Deus dá em suas mãos é uma plataforma. É uma plataforma para que possa ser usada para a glória de Deus. Um estágio para o espetáculo, mas a plataforma é a influência para que o mundo saiba quem Deus é. E quando Deus construi uma plataforma em sua vida, veja, seja você um atleta, um cantor, um dançarino, um artista, quando Deus construi uma plataforma é para você influenciar isso para o seu propósito, para o seu reino. Nós temos que descobrir o porquê nós nascemos. Por que Deus deu isso para mim? Por que eu tenho esses dons? Por que eu tenho esses talentos? Por que eu tenho essas paixões? Qual é a intenção divina dessas coisas? Atenção, potencial e tensão. A quarta palavra é retenção. Não é simplesmente sobre o que você ganha, mas sim sobre aquilo que você vai deixar. Porque por que você acha que Deus gastaria o seu tempo e voz se não vamos deixar nada a respeito do que Ele falou para nós? A parte boa é que nós temos que ser capazes de deixar alguma coisa. Por isso é que Deus falou para Moisés, depois de todos os milagres que aconteceram no Egito, Ele declarou: construa a arca da aliança.
Eu quero que você coloque o vaso de maná e coloque nela os 10 mandamentos. Tem uma coisa que você tem que preparar e deixar para as próximas gerações. Você tem que deixar alguma coisa. Por isso é que eu vi que um dos maiores presentes que nós podemos deixar é um jornal falando sobre aquilo que Deus ensinou para você. As lições de vida. Os testemunhos do Senhor Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho em um jornal. Você conseguiria imaginar que tesouro seria se você recebesse 2 manuscritos dos seus avós paternos e 2 manuscritos dos seus avós maternos? Você imaginou se ambos deixassem para vocês livros ao invés de dinheiro? Quando Deus saiu da terra, a única coisa que Ele deixou foi o seu livro para nos ensinar a sua palavra. Você consegue imaginar se tivesses a habilidade de ser capaz de deixar um jornal de lembranças com todas as coisas que Deus ensinou para você, para ensinar as próximas gerações e fazer essas gerações continuar aquilo que você começou? Eu estou a escrever a minha para os meus netos se lembrarem das minhas palavras e fazer Jesus uma estrela nisso. Porque há uma glória em todas as histórias contadas sobre o que Jesus fez em sua vida. Coloque isso em um papel, aquilo que tens pensado a respeito. Uma pequena esferográfica chega a ser mais valiosa do que uma memória de longo prazo. Coloque isso no papel, nós escrevemos para eternalizar. Nós escrevemos para a posteridade, nós escrevemos para dar precisão. Eles não têm que se maravilhar pelas coisas que você diz. Coloque isso num papel. Deixe que os seus netos, os seus bisnetos saibam o que Deus fez em sua vida. Deixe as ricas lições de vida. Fale como é que você aprendeu a partir das circunstâncias dificílimas. Fale da grande lição que você aprendeu estando no processo e que elas teriam de ser aprendidas dentro do processo. E fale também das coisas que são feitas dentro do processo e que se você continuar dentro do processo e você aprender como é que funciona esse processo chamado vida, você vai preparar as próximas gerações com as coisas que você estiver a notar. E isso vai lhes dar força, isso vai lhes dar vantagem. Diga para eles qual é a perspectiva de Deus. Porque é bom ver como é que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Depois Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas os seus netos precisam saber o que você fez para vencer essa depressão. Como é que você superou todos os desafios da vida fisicamente com sabedoria e a fidelidade de Deus. Quando as coisas não saíram conforme o planejado por causa de alguns desvios durante a jornada. E eu sugiro isso para você, mesmo que pareça que seus filhos estejam desviados. Deus sabe onde é que eles estão. E Deus também sabe para onde eles devem chegar. E Ele é o único que sabe como recalibrar o caminho. Ele é como um sistema de GPS e é capaz de fazer essas coisas. Se você pegou o caminho errado, Ele sabe exatamente o que deve fazer para você voltar ao curso. E dirá o caminho que você deve pegar para voltar à casa de Deus. Porque Deus é capaz de tirar-te de uma ilusão que nós chamamos de livre-arbítrio, livre vontade de escolha. E Deus é capaz de nos fazer voltar de volta a casa. Porque a sua vida está atrelada a Ele. E quando alguém ora por ti, significa que Ele te conectou a alguma coisa. Você pode até se desafastar um pouco para cima ou para baixo, mas você não vai muito distante por causa da atenção. Porque você está atrelado a algum lugar. E as suas orações criam estrelas divinas que ligam o céu até a pessoa pela qual você está orando. E eu orei por um dos meus professores por longos 10 anos até ele ver entrar na nossa igreja e entregar o seu coração a Jesus. E eu falei, Deus, Senhor, eu estou a fazer isso ao longo do tempo. E ele disse, não importa o tempo, o que vai acontecer, Deus faz acontecer. Deus quer que deixemos algumas coisas a partir das coisas que nós estamos a trabalhar. O que você guardou para partilhar a respeito das suas experiências com Deus? O que você guardou? Eu fui visitar alguém num hospital pediátrico alguns anos atrás. Era uma menina de 7 anos que tinha câncer, que começou a dar entrada à quimioterapia para a recuperação. E quando eu perguntei para ela se ela tinha medo, ela respondeu para mim, eu não tenho medo de morrer.
Eu tenho medo de ser esquecida com meus 7 anos. Ela sentia como se não tivesse vivido tempo suficiente para fazer algo significativo. E são apenas alguns anos de vida que ela experimentou. E que ela poderia ser apagada a qualquer momento do planeta. Sempre terá alguma coisa que Deus usa para chamar a nossa atenção, para falar sobre o nosso potencial, para nos dar uma intenção divina e para nos dizer o que nós devemos deixar. E desse modo, nós seremos lembrados por essas coisas. Em memória a mim, em memória dessa menina de 7 anos, que tinha uma preocupação de não ser lembrada. Que Deus possa nos ajudar. Que estejamos todos conectados e atrelados a algo que é divino, que é eterno. Há um propósito eterno que é capaz de fazer toda a diferença. E não são necessários muitos anos para fazer essa diferença. Mas sim é necessário uma pessoa que vai se submeter à vontade de Deus e dizer: onde queres que eu vá, eu vou. O que queres que eu faça, eu farei. O que queres que eu fale, eu falarei. Você tem que fazer isso e servir com um coração que espelha Jesus Cristo. Assim você verá Deus fazendo alguma coisa que jamais e nunca será tirado de você. E lembra-te, os valores de Deus são eternos. E chegam até nós em lembranças divinas. Só por alguém lembrar de você, eles lembram da beleza, eles lembram de alguma coisa. Porque uma vez você viu algo que nunca foi visto. Nós fomos chamados para ser luz e sal. Para as pessoas sentirem o sabor e serem iluminados pela sua luz. Que Deus abençoe todos vocês. Eu amo vocês.